Quadro Café com Política, uma parceria do Acontece Botucatu com a Rádio Criativa FM, também a Rádio Cultura FM. De volta nesta temporada 2020, vamos falar muito sobre política, ano de eleição municipal. Vamos bater um papo com o nosso primeiro entrevistado desta nova temporada, o vereador Isaías Colina. Vereador, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, Júnior. O prazer é todo meu. Uma honra estrear essa nova temporada. Deixar meu abraço a você, aos amigos do Acontece, da Criativa, da Cultura e também um abraço para o André e para o França que estão com a gente aqui na gravação. Bom, temos muito que falar sobre política, sobre bastidores políticos, numa conversa bem, um bate-papo bem informal, do que você se acostumou com o quadro Café com Política. Estamos gravando hoje desse espaço gourmet do Espaço Elo, né? O Espaço Elo você completo, tem um espacinho gostoso aqui, um local gostoso gourmet, que é oferecido para os seus alunos, e gentilmente o Espaço Elo cede o espaço para que nós possamos gravar esse quadro Café com Política. Um ano diferente, claro, né? Todos os anos são anos políticos, mas esse ano em especial é um ano eletivo, afinal de contas teremos em outubro a eleição municipal. O senhor já está há 8 anos, quase 8 anos, como vereador. Posso afirmar que são os últimos meses como legislador aqui em nossa cidade? Eu inicio o meu 8º ano, né, como vereador. A Câmara Municipal certamente foi a maior escola que eu já tive na minha vida. Aprendo muito ali na Câmara. É uma honra servir a minha cidade, né, mas eu entendo que nesse momento um terceiro mandato, né, não sei se é positivo para a cidade, não sei se é positivo para mim, não fiz ainda essa reflexão referente ao legislativo e também não cravaria que são meus últimos meses, né? A gente não sabe do futuro, não pretendo a princípio ser candidato a vereador de novo neste ano, mas não descarto num futuro disputar novamente essa eleição. A Câmara Municipal é o grande foro da cidade, é a grande instância para as verdadeiras discussões da cidade de Botucatu e é uma honra ser vereador da nossa cidade, fazer parte da Câmara. O senhor não descarta ser candidato a vereador um dia nessa eleição ou em outras? Em qual ano o senhor está falando especificamente? Esse, por exemplo. Todo político, né, sempre deve estar acompanhando o que acontece ao seu entorno, acompanhando quais são os nuances e tudo mais. Né? Eu não tenho no meu coração que um terceiro mandato na sequência, a disputar a eleição nesse ano como vereador, seja bom primeiro para a cidade e depois para mim. Eu acho que a renovação da classe política ela é importante para todo mundo, em todas as esferas. Então eu tenho essa posição pessoal e aquilo que defendo por aí também se aplica a mim. Quando o senhor fala que não é benéfico para a cidade engatar um terceiro mandato, nós temos aí vereadores, inclusive colegas do senhor nessa legislatura, como o vereador Carreira, tem outros vereadores ali com mandatos em sequência, né? Eles estão errados também? Eu acho que essa é uma questão de percepção individual, né? Eu acho que cada um tem a sua posição relacionada a esse tema e acho que, em especial, os eleitores também têm, né? Eu acho que a verdadeira opinião que importa nesse momento não é a minha, é de quem está votando, né? Então, se a pessoa entende que tem capacidade de continuar contribuindo com a cidade, concorre à eleição e é eleita, a cidade está dando um recado que aquilo que aquela pessoa tem no coração é verdadeiro, né? Eu, em especial, como disse aqui no começo, a Câmara ela é muito positiva para mim. Aprendi muito, tudo que sei de política aprendi ali na Câmara, evoluí como pessoa, evoluí como político. Foi muito positivo, mas muito positivo mesmo. Mas eu entendo que eu preciso de um momento também de novos ares. Eu acho que isso é importante. Eu sou como qualquer outra pessoa, sou movido a desafios e imagino que está preparado para outros desafios também. Bom, já nessa eleição, o senhor tem conversado bastante, não é segredo para ninguém o seu desejo de ser candidato a prefeito de Botucatu. No PSDB isso será muito difícil, né? Como é que o senhor tem trabalhado nos últimos tempos, nos últimos meses com relação a isso? Na verdade, desde o início de toda essa discussão, né, é importante que a gente coloque que isso começou porque o prefeito, já quando venceu as eleições, declarou, inclusive publicamente, que não concorreria à eleição. Né? Não concorreria à reeleição, teve essa posição pública e eu, a partir desse momento, iniciei a minha própria articulação. Afinal, quem quer concorrer a um cargo tão importante como prefeito de Botucatu não pode resolver isso da noite para o dia. Não é uma decisão que você toma de supetão, é uma construção política permanente e constante. E é isso que eu vim fazendo nos últimos anos. Por algum motivo, o prefeito mudou de ideia, né, no meio do caminho. Tenho o direito de fazer, né, mas eu confesso que fiquei surpreso com essa mudança de rumo e a partir de então agora eu preciso decidir meu caminho. Tenho notado
uma postura diferente do PSDB por conta desse meu desejo. Está escrito em ata do partido, inclusive, que teve alguns filiados relacionados diretamente ao governo, disseram que só de eu ter externado publicamente o meu desejo de ser candidato, que isso já deveria ser passível de punição. Então, eu percebo claramente uma nova postura do PSDB com relação ao Isaías e com relação à minha candidatura. E eu agora estou entrando num mês decisivo para a corrida eleitoral, né, de outubro, e eu preciso avaliar com muita calma e com muita cautela o que vou fazer, porque a decisão que a gente toma agora ela acaba sendo definitiva. Quando o senhor cita e relembra essa declaração pública do prefeito de Botucatu, Mário Pardini, ele deu em alguma emissora de rádio, em alguma reunião partidária? O senhor tem alguma gravação do que ele falou? Não, eu não tenho costume de fazer gravação dos gravação programas de rádio, assim, né? Tá. Também não tenho gravação de gravar as minhas conversas com o interlocutor. Ouvi do próprio prefeito, né? Ouvi do prefeito, mas eu acho que esse não é o grande cerne, né? Ele tem o direito de mudar de ideia, né? Da mesma forma que se eu um dia quiser mudar de ideia relacionado a alguma questão, acho que não tem problema. Não é essa a grande questão. A questão é que naquele momento, como ele deu essas declarações, eu comecei a iniciar a minha própria articulação, imaginando esse cenário. Eu não estou criticando aqui o prefeito porque mudou de ideia, tem o direito de fazer, né? A gente, nem sempre as verdades da gente elas são permanentes, a gente tem o direito de propor uma nova discussão, a gente evolui, a gente piora, né? Então mudar de ideia não é o problema. Que fique claro, não tenho crítica com relação ao fato de ter mudado de ideia, só estou aqui constatando o fato. Tá. Se o senhor não vai ser candidato a vereador agora, ou melhor, voltando. Imagina que o Isaías muda de posição, o que não é um pecado, Sim. Como o senhor está falando. Eu vou ser candidato a vereador, eu reconheço que não é a minha hora, eu vou ser candidato a vereador. Não há mais clima no PSDB para isso, né? Júnior, eu acho que aquilo que eu te disse, eu percebi em determinado momento que o PSDB mudou de estratégia, mudou de rumos com relação ao Isaías, o que também não tem problema, né? A gente não é obrigado a convergir a vida inteira, a gente não é obrigado a concordar sempre. Acho que o PSDB foi muito importante para a minha história, né? Eu estou há 14 anos, tenho 14 anos de vida partidária, mas em especial, alguns momentos do ano passado para cá, me deixaram bastante desconfortáveis, né? Eu estou sofrendo, por exemplo, dentro do PSDB, um processo na comissão de ética, né? Onde se avalia que faltou urbanidade por parte de Isaías quando eu votei a favor uma moção de repúdio contra o governador João Dória. Né? E a partir de agora iniciou um processo que pode acarretar na minha expulsão, pode acarretar numa suspensão, enfim, pode acarretar num monte de coisa. O PSDB tem o direito de fazer, mas eu acho muito difícil você ser parlamentar, você ser obrigado a se posicionar todas as sessões sem nenhuma conversa com o partido a respeito disso, e aí quando você dá a sua opinião, você é punido. Né? Eu, de fato, estou muito sem ambiente ali. Vai ser muito difícil alguém ser eleito vereador fora do PSDB, né? Por essa nova configuração. Não concordo com isso, não. Eu, na verdade, assim, respeito todas as opiniões, né? Mas o PSDB não faz uma estratégia que eu conheça, porque de fato não estou participando dessas discussões, mas faz uma estratégia diferente do que a gente tem visto aí na cidade. Você já está avaliando que essa estratégia é certa. Eu não tenho essa avaliação. Não, eu acho que quem vai dizer isso é a estratégia é certa. Estou falando que dentro dessa nova configuração, que não tem mais coligação e que é o partido que vai fazer o coeficiente eleitoral, é muito difícil alguém com um partido pequeno, sem compor com ninguém, que faça uma cadeira na Câmara. Eu não tenho essa análise. Eu discordo de você, acho que essa é a sua análise, acho que ela é importante, mas não concordo com você. Né? O PSDB ser um partido grande ou pequeno, isso faria uma grande influência aqui na cidade se tivesse investimento, se tivesse recursos, e eu não me lembro, pelo menos desde que estou lá dentro, acho que na reeleição do prefeito João Cury, o PSDB fez um aporte financeiro aqui na cidade de Botucatu. Em todos os outros anos eu não me lembro disso. Né? Eu acho que a questão agora é a articulação. Me parece que o PSDB, sim, está montando uma boa chapa, né? Inclusive, é até interessante citar isso, porque o PSDB me expulsa por um fato que aconteceu na Câmara e acolhe, dentro do próprio PSDB, outros vereadores que estavam no mesmo episódio que eu. Caso Paulo Renato. O Paulo Renato, o vereador Sargento Laudo, me parece também que tem um caminho bom para ir para o PSDB. Veja, e não tenho nada contra eles, são grandes companheiros, inclusive. Eu só estou aqui citando um fato partidário, né? Então, assim, a gente tem visto movimentações estranhas nesse sentido, né? Pessoas que a gente não imaginava que poderiam ir para o PSDB e estão indo. Acho que é um caminho, é uma estratégia, claramente o PSDB demonstra publicamente qual é a sua estratégia para a eleição. Em outubro a gente vai ver se isso deu certo ou não. O senhor acha que nessa questão do coeficiente eleitoral, dentro da sua visão, então, um partido, uma sigla menor, mesmo que não tenha um aporte financeiro,
ela tem a condição de fazer o chamado coeficiente, que está em 6.500, por aí, 500, que aumentou o sarrafo agora, né? O senhor acha que um partido pequeno, com pessoas que, digamos assim, ainda estão começando na política ou que não possuem um histórico de votos, um histórico interessante, tem condição de fazer uma cadeira? Claro que tem. Júnior, o menor partido da última eleição venceu as eleições presidenciais e fez a maior bancada do Congresso. Que é o seu futuro partido, né? Eu não tenho definição partidária, na verdade. Né? Eu tenho, graças a Deus, alguns convites. Um deles é o do PSL, né? Mas eu ainda não avaliei, porque, de fato, quero aguardar esse mês de março, que é um mês decisivo, é um mês importante, onde essas definições vão ser tomadas. Né? Eu tenho 4 convites, o do PSL é um deles. Pode até ser que eu acabe migrando para lá, mas ainda não existe essa definição. Mas o grande ponto, que eu acho que é o que as pessoas esperam. O momento de eleição é um momento onde todo mundo tenta refletir um pouco mais. Eu acho que a última eleição ela é uma amostra de que as pessoas, de fato, estão cansadas de muitas das coisas que estão por aí. Eu não sei se esse sentimento nacional vai se refletir aqui na cidade. Eu sou um dos defensores que a gente municipalizar as questões nacionais não é o melhor caminho. Eu tenho essa posição. Até porque nunca foi a característica, né, de uma eleição municipal. Mas tem sido. Eu tenho sentido essa temperatura nas redes sociais. Mas essa será a primeira eleição, né? Com o sentimento tão exacerbado como dessa forma, acho que sim. Mas a gente tem sentido uma tônica nas redes sociais aqui de Botucatu, nacionalizando muitas das questões municipais. Eu confesso que eu não acho esse o melhor dos mundos. A gente não pode comparar as pessoas que a gente conhece, que a gente anda aqui na rua em Botucatu e eventualmente fizeram opções partidárias com as pessoas que a gente não conhece e a gente está vendo no cenário nacional fazendo coisas que a gente nem sempre aprova. Aqui em Botucatu, os problemas da cidade, eles são relativamente comuns. Como assim? A gente tem problema de falta de vaga de creche, a gente teve problema com as pontes que caíram por conta da chuva, a gente tem problemas que a gente está acostumado a ver no dia a dia da cidade. Então não dá para discutir a posição política e ideológica de alguém para resolver esse tipo de problema. Então eu acho que se não nacionalizar essa questão da política aqui na eleição, a gente pode ter uma situação muito parecida como a que você disse. Pois não. Não, desculpa. Se a gente for nacionalizar, aí eu acho que tudo pode acontecer. Eu não sei se a sigla partidária nessa eleição vai ser tão importante. Por isso que eu não sei se fazer parte de um partido grande ou pequeno vai fazer tanta diferença na urna. O senhor está atrás de um partido que possa lhe trazer recursos para uma campanha? Por exemplo, o PSL talvez é o partido que mais tenha recebido do fundo partidário, né? É isso que a gente tem de informação, certamente isso que te atrai. Não pode parecer, de repente, que o vereador está barganhando um partido pela questão financeira? Olha, Júnior, na verdade, assim, eu não fui atrás de partido nenhum, né? Eu estou quietinho desde o começo das minhas articulações, estou tentando montar grupo, sim, estou tentando montar um bom time político para que, de fato, consiga essa organização para disputar as eleições, e eu recebi alguns convites. É diferente de você ir atrás de um partido. Eu não tenho, nunca escondi de ninguém, eu não tenho recursos financeiros próprios, né, para disputar, para custear uma eleição. Infelizmente, meu carro é financiado, né, minha casa também, então eu não tenho condição de arcar com uma eleição com os recursos que são necessários do bolso, né? Então, eu não estou indo atrás de partido por conta de recurso financeiro, estou indo atrás de um partido que me dê liberdade. Como assim liberdade? Eu quero um partido que me permita, né, se isso acontecer, que me permita ir para a disputa sem nenhum tipo de amarra, que me permita ir para a disputa sem obrigação de trazer gente que eu não conheço para um governo, que não me force a fazer coligação com quem eu não me sinto à vontade. Eu quero liberdade, porque é justamente isso que eu não estou sentindo onde eu estou. Eu estou dando minha opinião na Câmara Municipal, estou sofrendo um processo de ética. Eu acho que não tem sentido você ser parlamentar, né, e se acusar de faltar com urbanidade quando você vota uma posição pessoal, né? Esse caso em especial, o governador do estado fez um vídeo nas redes sociais pedindo desculpa. Né? Então, assim, pediu desculpa. Então, bacana, a gente tem que respeitar e tem que entender que todo mundo erra. Eu também sou passivo, todos nós somos passíveis de errar. Agora, a gente também tem que assumir as consequências dos erros, né? E eu não estou tendo essa oportunidade no partido. O partido está desgastado comigo, porque desde o início desse novo mandato eu me posicionei.
Então, desde o início da entrevista, o senhor está falando que o senhor está preso no PSDB. Então já pode afirmar que o vereador vai sair do PSDB. Acabou esse casamento. Eu não diria que acabou, eu diria que está muito desgastado, né? Está muito desgastado, acho que isso não é segredo para ninguém. Eu estou muito desconfortável. Esse processo de comissão de ética que eu recebi, a minha intimação há cerca de umas 2 semanas. Então é uma situação que o PSDB vem me desgastando desde novembro. Pela primeira vez na história do PSDB de Botucatu, foi divulgada uma ata interna em rede social, né? Isso nunca aconteceu. Foi a primeira vez nesse episódio e a única. Depois também não aconteceu de novo. Então é óbvio que eu estou entendendo o recado do partido. Só que eu também entendo que esse recado não é do partido inteiro. É de quem está ali tomando conta do diretório. Resumindo, é uma decisão. O senhor vai sair do PSDB? Eu não decidi ainda, mas eu tenho março para tomar essa decisão. Até quando? Eu tenho um mês de março inteirinho para tomar essa decisão. Acho que começo de abril já é o acho que período. 3 de abril é o Isso, último dia, salvo engano. 3 de abril. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos falar mais sobre a provável candidatura do vereador Isaías Colino à Prefeitura de Botucatu. Você continua aqui com o Acontece Botucatu e as rádios Criativa FM e Cultura FM, aqui no Café com Política, o seu quadro de política, esmiuçando, digamos assim, a política de Botucatu em ano de eleição. Voltamos daqui a pouco. De segunda a sexta, às 5 da tarde, informação, comentários e os assuntos que movimentaram o dia em Botucatu e região. Acontece no ar, um resumo de tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Na Cultura FM, 93,1 FM. Apresentação, André Godinho e Júnior Quinteiro. Assista em vídeo pela página do Acontece no Facebook. Voltamos com o quadro Café com Política, uma parceria do Acontece Botucatu com as rádios Criativa e Cultura FM, uma gravação especial aqui no Espaço Elo. Daqui a pouco vamos conhecer, para você que não conhece, o Espaço Elo, que nos cedeu gentilmente essa área gourmet para o primeiro Café com Política desta temporada 2020, ano de eleição. Falávamos no primeiro bloco de coeficiente eleitoral, de partido. O vereador Isaías não quis externar oficialmente que está saindo do PSDB, mas ele vai sair do PSDB. Isso é o Júnior que está dizendo. Mas a informação que eu tenho é que o vereador vai mesmo deixar o PSDB, até porque é o único caminho que ele tem para ser candidato a prefeito. Inclusive, eu tenho informação que o senhor já tem até a vice escolhida. Então, eu acho engraçado essas situações, porque assim, Júnior, eu de fato tenho o apreço de muitas pessoas e tenho conversas com muitas pessoas com relação à questão política partidária para disputar a eleição. Mas existem alguns caminhos que eu ainda preciso cumprir e preciso passar para, de fato, né, poder avançar nessas questões. Na minha opinião, fechamento de situação de vice nesse momento, você fecha a porta para discussão. E eu sou uma pessoa que tenho defendido aqui publicamente que o que a gente precisa é de diálogo, que a gente precisa de conversa. Não dá para a gente ainda falar em definição de chapa, né? Porque a gente ainda não tem, na verdade, nem a definição do plano de governo. O meu grande foco nesse momento é, primeiro, a gente conseguir conversar com mais pessoas, trazer mais gente para ingressar nesse processo político, nesse projeto político, e a partir daí a gente poder construir um grande plano de governo. Com um grande plano de governo, a gente vai conseguir entender quem combina com as nossas ideias, quem tem a mesma visão que a gente tem para a cidade de Botucatu, e aí sim eu acho que é o momento de definição de vice. Se por acaso eu apostasse, mesmo sem ter toda essa conversa, eu apostasse o meu dinheiro de que a sua vice seria a Tenente Coronel Kátia, que comandou por 2 anos o 12º Batalhão, hoje está em Araraquara, eu perderia todo o meu dinheiro? Talvez sim, né? A Kátia é uma pessoa que tem a minha profunda admiração. A Kátia é minha amiga, né? A gente conversa quase que diariamente. Eu adoraria, por exemplo, compor uma chapa com ela. Agora, a Kátia também ocupa um grande posto na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela é comandante de um batalhão de policiamento rodoviário. Eu não sei, se por conta das funções profissionais da Tenente Kátia, se ela estaria disposta, por exemplo, a disputar uma eleição. Então, é por isso que eu digo, as pessoas às vezes confundem a minha proximidade, né, e o meu carinho com a Kátia com uma posição política. Eu não estou aqui dizendo que eu não gostaria, eu adoraria. Acho que a Kátia é uma pessoa maravilhosa e que poderia contribuir muito para a cidade de Botucatu. Mas eu acho que existem outras questões, além da afeição do candidato, né, além da gente ter um bom relacionamento, a gente ter um entrosamento político para definir uma chapa de quem vai disputar a prefeitura de Botucatu. Então, por isso que eu diria para você que não dá para
cravar isso, não dá para dizer isso, porque a Cátia tem outras grandes questões pessoais da vida dela que ela precisa, né, avaliar se vale a pena e se ela tem esse desejo no coração. O senhor citou redes sociais e o senhor deve acompanhar bastante como que é a repercussão das publicações do prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Na verdade, eu não faço esse acompanhamento. Então, assim, para quem acompanha a rede social, não sou eu que estou dizendo, para quem acompanha a rede social, fica muito claro que existe uma aprovação do governo Mário Pardini e um carinho de muitas pessoas com ele. O senhor consegue reconhecer que há aprovação popular? Eu em especial, né, eu me sinto partícipe de grande parte das conquistas do governo. Né? Eu, em especial, quando fui presidente da Câmara, tive um papel fundamental em muitas das conquistas. E você nunca ouviu da minha boca que o Pardini é um prefeito ruim. Não é isso. Agora, na minha modesta opinião, né, na minha avaliação, eu acho que a gente nunca teve, com a exceção talvez de um ou dois prefeitos na história de Botucatu, nós nunca tivemos prefeitos ruins. A nossa cidade, ela é, de uma certa forma, abençoada. A gente tem um alto índice de desenvolvimento humano que não começou nessa gestão do prefeito Pardini, né, que começou há muitos anos atrás, e em especial, se a gente for avaliar os últimos prefeitos, o João Cury foi um bom prefeito, Mariello foi um bom prefeito, acho que o Pardini tem as suas qualidades, mas não acho que é só isso. Né? Não é a gente ter, porque a gente mora numa cidade boa, e a gente de fato mora, que ajuda nessa percepção e nessa avaliação de que o governo é sempre bom, mas eu sempre acho que a gente pode evoluir. Mas o senhor concorda que há uma boa avaliação? Não estou falando se é um bom governo, se é um bom ou ruim governo. Há uma boa avaliação, o senhor concorda com isso? Não sei te afirmar se isso existe mesmo. Eu acho que sim, o Pardini tem os seus seguidores, tem muita gente que admira o trabalho dele, mas eu não sei te dizer se isso, em números como isso reflete. Falando nessa admiração, vamos ver um vídeo que o senhor disse há mais ou menos 3 anos, o senhor fala justamente sobre isso daí. A princípio, 2020, meu candidato a prefeito chama Mário Pardini. Né? A reeleição é autorizada, é permitida ainda pela nossa legislação. Não conversei com o Pardini sobre isso, não conversei com o partido sobre isso, mas eu não vejo sentido, né? Para que um prefeito que vai ser bem avaliado, se tudo assim correr bem, vai chegar lá em 2020 com totais condições de ser reeleito e vai ter meu apoio. Era o seu candidato. E o senhor falava sobre boa avaliação. O que mudou de 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses para cá, vereador? Esse vídeo, salvo engano, Júnior, foi logo que eu me elegi presidente da Câmara, foi uma das primeiras grandes entrevistas que dei, né, após ser empossado lá num cargo super importante, inclusive, que me ajudou muito. Maio, acho que do primeiro ano que a gente assumiu esse governo. E eu, durante toda a minha presidência e também durante o meu governo ali, né, a minha gestão como vereador, eu tentei discutir com o Pardini algumas outras questões que eu não consegui. Se você me perguntar hoje qual é o projeto que o Pardini tem para a cidade, eu não conheço. Se você me perguntar quais são os planos do Pardini para a educação, para a saúde, para o transporte, para a cultura, para o meio ambiente, para o esporte, que na minha opinião são áreas que estão abandonadas, eu não conheço. Né? Se for o plano dele é o reflexo do que está aí, não me encanta. Né? Eu não consegui estabelecer com o prefeito Pardini uma relação. A gente não conseguiu estabelecer uma relação política de discussão de ideias, de debate da cidade. E eu sou daqueles, e você sabe disso, você me conhece há algum tempo, eu não consigo me envolver num projeto político se eu não acreditar naquilo. Né? Eu não consigo. Não me importa se esse é o lado que vai ser vencedor ou se esse é o lado que vai ser perdedor. Eu não faço política por questão pessoal. Eu, como te disse aqui no início, acho que se eu optasse nesse momento por uma candidatura a vereador de novo, as minhas chances de ser reeleito, por ser o vereador mais votado, seriam muito grandes. Mas eu não faço política por conveniência, faço política por acreditar. E essa falta de diálogo, essa ausência de debate com o prefeito com relação àquilo que ele pensa da cidade, não estou falando da pessoa, que isso fique muito claro. Sim. Isso não é uma questão pessoal, né? Pessoalmente, o Pardini tem as suas qualidades, me parece ser um cara super trabalhador, me parece ser um cara honesto. Então, não é uma questão pessoal. Eu não consegui politicamente estabelecer uma relação com ele. Ele tomou diversas atitudes enquanto prefeito municipal que, na minha opinião, são autoritárias, que, na minha opinião, foram intempestivas, que, na minha opinião, por exemplo, deixaram de ouvir a população em momentos importantes. Vereador, mas eu vou fazer um exercício de compreender o que está na rede social, principalmente. Né? O senhor disse que não acompanha muito. Acompanha a rede social do prefeito. É o nosso dever acompanhar as redes sociais, não só do prefeito, do vereador, de toda a imprensa de Botucatu. É o nosso dever acompanhar. Quando nós temos ali nos comentários, né, a população dizendo, olha,
parabéns, prefeito, estamos aprovando o prefeito. A gente percebe que há um maciço apoio. Se o senhor não confia no que o governo, no que o Mário Pardini está fazendo, a população não deveria confiar? Então quem está errado? Essa grande maioria ou é o vereador? Primeiro, eu quero partir dessa grande maioria. Essa grande maioria está me dizendo que é uma análise pelo que, a gente você acompanha. Exatamente, pelo que a gente... Então, eu quero não é nem a opinião aqui... Não, é o que você acompanha. Não é nem a opinião do Acontece Botucatu, é o que a gente acompanha em todas as redes sociais. Inclusive do Acontece Botucatu. Quando você fala gente, é o Acontece que está acompanhando. Acontece, está acompanhando. Essa é a sua opinião, né? Que não, você não está me dizendo que isso está embasado em números. Né? A gente pode até ver alguns comentários. Nós podemos ler quantos comentários você quiser. Uma postagem com 400 comentários numa cidade de 140 mil habitantes, eu não tenho certeza se reflete a opinião da cidade inteira. Mas tudo bem, mas a rede social ela é um termômetro, não é que ela vai refletir, ela é um termômetro. O senhor concorda que esse termômetro pode indicar alguma coisa real? Pode indicar, sim. Então, pode indicar. Todas essas pessoas estão erradas ou não? Eu não julgo a posição individual de cada um. Eu estou aqui dando a minha opinião. Acho que a população é sábia e a vontade da população na democracia sempre prevalece, né? Mas você me diz assim, por exemplo, eu tenho acompanhado posições que eu acho estranhas, né? Em especial por parte da imprensa. Eu acho que existe uma proteção, né, enorme por parte da imprensa com relação ao governo. Da imprensa quase que de maneira geral. Como assim? Não diria de maneira geral. Assim proteção? Vou te dar um exemplo. Salvo engano, ontem o prefeito deu uma entrevista para você na Rádio Criativa. Sim. Né? Um ouvinte fez uma pergunta referente ao Cachoeirinha. Tá? Há um episódio lá que aconteceu no Cachoeirinha, que tem um prazo para ser entregue, entregar hoje, entregar. Quem respondeu a pergunta foi você, não foi nem o prefeito. Né? Eu acho que essa é uma posição da imprensa. Mas eu não vejo isso como proteção. Isso aí é um fato. O governo federal atrasou parcelas. E daí? Nenhum problema. Mas é isso que eu digo para você. Eu acho que é uma posição. Você não vê problema. Eu só estou te relatando uma situação que eu entendo dessa forma. Né? Eu acho que isso é uma questão que envolve, que tem relação com esse termômetro político e com tudo isso que acontece. E outra, vamos lá. Vamos falar de política, que eu acho que é importante. Sim. Né? É o quadro que... O prefeito está bem avaliado. Então, se a gente tem numa cidade um prefeito bem avaliado, não tem eleição. Né? Em 2008, o prefeito era super bem avaliado, tinha o seu sucessor, não venceu as eleições. Mas ele não era o candidato, né? Tudo bem, mas eleição é momento. Eleição é a gente sentir o que está acontecendo na rua naquele momento. E eleição é projeto. Eu acho que você pode ter um bom projeto construído politicamente quando você tem a capacidade de ouvir mais a sociedade. Eu não vejo nesse governo essa capacidade. E essa não é uma conclusão que eu tomei agora, essa é uma conclusão que eu vim tomando. Quando esse governo iniciou, eu tinha total disposição de fazer parte, total disposição de ajudar, de auxiliar, e que verdade seja dita, e que justiça seja feita. Eu, enquanto vereador, não atrapalhei em nada, pelo contrário, só contribuí. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que pensar na cidade, né? Tem que ter esse tipo de grandeza. Então, o prefeito está bem avaliado, as redes sociais dizem que ele está bem, então não vamos fazer eleição. Né? Deixa assim, ele disputa sozinho, e aí na próxima a gente discute. Eu não acho que isso é bom para a democracia, inclusive. Mas, vereador, aí o senhor está entrando numa seara um pouco complicada. Ninguém está falando que ninguém tem direito a... A gente está falando de uma boa avaliação. Como se portar diante de uma possível boa avaliação? Eu acho que vai para a reeleição. É o que estou dizendo aqui desde o momento. É apresentar um projeto que faça sentido para a cidade. Eu acho que a gente precisa apresentar um grande projeto para a cidade de Botucatu e dizer, olha, se vocês gostam ou não gostam desse governo, e eu como botucatuense sempre vou torcer para o prefeito ir bem, eu moro aqui, eu amo essa cidade, eu sempre vou querer que Botucatu tenha o melhor prefeito do mundo. Né? Então a gente vai trabalhar para isso. Né? Botucatu, a gente torce para que o prefeito vá sempre bem. O que me cabe, se for de fato disputar essa eleição em outubro, é apresentar um projeto para os próximos 4 anos que faça mais sentido para a população do que esse. E tomara que toda eleição aqui em Botucatu, toda eleição, que a gente possa falar, tá bom, mas pode ser muito melhor. Tomara que daqui para frente sempre seja assim, porque tem sido a tônica dos últimos anos, inclusive. Me permita bater nessa tecla uma última vez, o que as redes sociais dizem. O senhor tem medo que o resultado seja extremamente negativo para o senhor, para Rosiello, para o Espanhol, para o Daniel Carvalho, ou para quem quer que seja candidato? O que é um resultado extremamente negativo? Uma derrota cachapante. Eu acho que perder eleições é só quem disputa. Né? Quem não está disposto a perder a eleição, não vá para o embate. Né? Isso não pode prejudicar o teu futuro político? Pode, Júnior, mas eu acho que isso é uma besteira, ter esse tipo de preocupação. Né? Ficar preocupado com o resultado, com o que pode acontecer ou pode deixar de acontecer, é uma besteira. Você tem que ter no coração que tem um bom projeto para a cidade. Tem que entender que toda vez que a gente vai para a urna, é um julgamento popular. Julgamento popular nunca foi fácil.
né? Nunca foi fácil. E há quem possa entender que perder uma eleição é uma vergonha. Eu não acho. Eu acho que assim, todo mundo que disputa a eleição mostra que ama essa cidade, mostra que tem coragem, mostra que tem empatia por parte do que sente a população na rua, porque por mais que um governo possa estar bem avaliado, tem muito problema na cidade. A gente que está lá na Câmara recebe isso diariamente. Diariamente. E quem está na vida pública tem que ter um propósito. O meu propósito é servir a cidade de Botucatu. Se eu estivesse pensando em mim, como falei para você no início da eleição, acho que meu caminho poderia ser tentar uma reeleição e seria muito mais fácil. Eu não ia passar por nenhum desses desgastes, porque enfrentar o prefeito nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas perder faz parte do jogo. Para quem afirma, tá? Para quem afirma, de repente alguém chega e fala: o Isaías ele é candidato da vontade própria e não de uma vontade coletiva, de uma vontade pessoal, de uma ambição pessoal. O senhor vai se confrontar muito com isso. O que o senhor vai dizer para esse eleitor? Eu não vou dizer nada, né? Quem está dizendo isso não conhece a minha história, né? Eu tenho 14 anos de vida partidária, eu tenho um grupo político super interessante, super bacana. Nós estamos construindo candidaturas a vereador dentro desse grupo político. E aí, se você pensa num candidato que tem candidaturas solidificadas apoiando, que está discutindo a cidade, que está montando plano de governo, se você consegue entender que isso não é um projeto coletivo, que isso é um projeto individual, eu não tenho o que dizer. Né? Eu tenho que apresentar a minha história. Quem quiser, e quando eu vou para a urna eu estou correndo esse risco, que tire as suas próprias conclusões. Né? Eu não me sinto na obrigação de ficar dando respostas. Eu me sinto na obrigação de apresentar um bom projeto para a cidade de Botucatu e deixar o povo avaliar. Esse julgamento político que o senhor disse, que é o resultado das urnas, ele pode enterrar alguém? Acho que pode. O Mariuelo, por exemplo, ele está enterrado? Eu não sei se a gente pode dizer que alguém que teve 18 mil votos na última eleição, se eu não me engano, posso estar errando o número, que está enterrado. Né? Certamente é uma liderança política da cidade, tem expressão, né? Porque se não tivesse expressão, não tinha amealhado aí mais de 20% dos votos da cidade. Provavelmente será candidato a vereador agora. Agora, Reinaldinho, que foi, acho que 2 vezes o vereador mais votado. Não. Acho que o Reinaldo foi 3 vezes o mais votado e 1 vez o segundo. Ele foi vereador 4 mandatos na sequência. Campeão de votos aqui em Botucatu, né? O Reinaldinho, perdeu pra Fátima Longo. O Reinaldinho era um fenômeno. A Fátima Longo em 96, né? O Reinaldinho é um fenômeno. Durante 3 eleições ele foi aumentando os seus votos. E teve uma votação pífia em 2016. Ele foi enterrado. Ele é um exemplo de que esse julgamento das urnas pode enterrar o futuro político de alguém? Eu acho que o Reinaldinho, a partir do resultado que teve, ele optou por sair da política. Eu não tenho dúvida, se o Reinaldinho, por exemplo, fosse candidato a vereador nessa eleição, que ele venceria as eleições. Não tenho dúvida. Talvez fosse o mais votado de novo, talvez fosse um dos mais votados. Veja, toda vez que a gente... Na última, de 2016. Na 2016. Né? Se ele for candidato a vereador agora, eu não tenho dúvida de que seria um dos mais votados, talvez o mais votado. Então, eu não considero que alguém que, pelo menos na minha análise, tem essa possibilidade, é alguém que está enterrado politicamente. É alguém que talvez na última eleição não conseguiu, né, construir uma conjectura para ter uma candidatura mais sólida. Isso pode acontecer. Não acredita morto politicamente, acredito sim que precisa se reinventar para poder concorrer à eleição. Isaías, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com qualquer um que disputa a eleição. Né? O senhor sempre disse que aprendeu a fazer política, acho que já caminhando para essa parte final da entrevista, o senhor sempre disse que aprendeu a fazer política no escritório de João Cury. Comecei lá. Que foi, digamos, um dos seus mentores, não, se não o principal mentor. O senhor se aproximou muito. Há uma relação de muita instabilidade, né? Está muito próximo. Política depois, ou pessoal? Política. Acho que sim. Está muito próximo depois, por algum fato, vamos lembrar o fato do Carmone, né? O senhor se separa bastante de João Cury. Eu me lembro que até o ano passado o senhor chegou a fazer algumas reuniões com o deputado, com o próprio João Cury. O senhor estava muito próximo, me passava a impressão de que a família Cury era simpatizante do seu nome contra o atual prefeito Mário Pardini. De repente o João Cury muda de posição, claro, por todo o prejuízo político que ele teve de um ano para cá, e ele declara publicamente que apoia Mário Pardini. Até que ponto isso daí te frustrou? O senhor se sente que está ficando sem apoio? Não me sinto, Júnior, porque, veja, primeiro, eu tenho uma boa relação pessoal com o João. A minha relação com o João iniciou profissionalmente quando eu fui estagiário, né, no escritório de direito do então apenas advogado João Cury, que depois acabou se tornando prefeito. Nós, de fato, tivemos momentos mais próximos, politicamente falando, e um pouco mais distantes, nunca confundindo a relação pessoal, porque a relação pessoal é boa.
Eu e o João nunca teve nenhum tipo de compromisso por parte do João referente à minha candidatura. E eu sei que quando você se propõe a enfrentar o prefeito, é uma briga super difícil. Né? Eu tenho essa compreensão. Eu não consigo imaginar que uma eleição contra o prefeito, numa cidade do interior do estado de São Paulo, onde muitas das coisas dependem do prefeito, que a gente consegue uma gama de apoios públicos contra uma candidatura como essa, como a do prefeito. Eu entendo isso. Então, eu respeito muito a posição do João, né? Acho que ele tem o direito de fazer a opção que quiser, como de fato fez. Frustração não, porque eu nunca imaginei que teria esse apoio. Vereador Isaías Colino, muito obrigado pela sua presença. A gente vai voltar a bater um papo, a conversar. Vai ter mais uma rodada ainda de Café com Político. Acho que até junho, julho, a gente pode voltar a falar. Né? Não me lembro agora exatamente o prazo final, mas provavelmente quando ocorrer a segunda rodada de entrevistas do Café com Política, o senhor já seja um pré-candidato oficializado pelo PSL. Obrigado, vereador, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né? Eu gosto muito de vir bater papo. Espero de fato que não seja a minha última aqui no Café com Política. Não será. Que a gente consiga continuar caminhando, construindo essa história política para a cidade de Botucatu, sempre com respeito às pessoas. Eu acho que assim, quem se propõe a ir para o processo eleitoral, eu não estou declarando guerra contra ninguém, eu não quero declarar guerra contra o prefeito, quero declarar guerra contra o ex-prefeito, nada disso. Quero construir o meu espaço, quero construir um bom plano de governo e quem sabe poder sonhar um pouquinho aqui com a cidade de Botucatu. É isso. Grande abraço. Obrigado, vereador. Quadro Café com Política, uma parceria do Acontece Botucatu com as rádios Cultura FM e Criativa FM.